pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou psicólogo. Venho hoje aqui conversar um pouquinho com vocês sobre orientação profissional, identidade social, ver o que significa tudo isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é super importante que a gente possa pensar que tem algumas coisas que são básicas na vida social, né? Entre elas, a identidade social, como eu acabei de falar. Talvez vocês possam se dar conta do quanto isso é importante, ou pelo menos é considerado como importante pela sociedade, na medida em que a gente pode ver, por exemplo, uma entrevista na televisão, num jornal, e que quando se entrevista alguém, a gente percebe que tem lá a inscrição, ou dizem a estudante fulana de tal, o engenheiro, a professora, o médico, o pedreiro, enfim. É identificar essa pessoa a partir da sua função. Né? Isso é um movimento social que nos abrange enquanto aspecto identitário. Né? Então isso é importante, de algum modo. Mas a gente não é só isso. A gente é irmão, a gente é namorado, a gente é filho, a gente é amigo, né? E também alguma profissão, estudante, enfim. Essa questão é bastante importante. Porque não é que ela nos defina, mas ela nos dá uma direção. Né? Eu costumo dizer, dentro da minha linha de trabalho, que a vida não tem muito sentido. Né? Ela não tem sentido. Ela tem o sentido que nós dermos para ela. E nós podemos dar. E a gente pode encontrar esse sentido na gente. Como é que isso funciona? Né? Então, eu trabalho com orientação profissional e vocacional. E esse é um instrumento bastante importante porque ele é composto, é uma avaliação psicológica composta com testes de avaliação em que a gente vai conseguir identificar habilidades e interesses daquele que está fazendo a avaliação, né? O avaliando. Isso é uma questão muito importante porque, veja, em países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, a orientação vocacional ela está inclusa na grade curricular, na 8ª série, na 7ª série. E por que isso é tão importante lá? E por que dá certo lá? Porque o sujeito, quando está lá na escola, e ele identifica através, por meio da orientação profissional, que ele tem uma habilidade voltada, por exemplo, para cuidados de saúde, ele logo começa a tentar identificar que caminho que ele quer cumprir, que ele quer começar na vida profissional. Pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser paramédico, pode ser biomédico, enfim, tem muita coisa. Agora, na medida em que você identifica esse fator de interesse e de habilidade, você pode dar continuidade aos seus estudos para alcançar esse objetivo. Isso é extremamente importante. Infelizmente, essa ferramenta ela não é adotada no Brasil de modo democrático na estrutura pública do país. Na estrutura particular, em alguns casos, a gente consegue encontrar. Mas veja, isso seria uma coisa muito importante. Até a década de 80 isso funcionava de algum modo no país. Depois deixou de acontecer. E eu acredito que a gente não possa abrir mão disso. Né? Então hoje tem muitos movimentos aí, tem profissionais que trabalham com isso, e que a gente pode pensar em trabalhos de grupo, por exemplo. Eu desenvolvo trabalhos de grupo com adolescentes, em que a gente consegue desenvolver aí um modo de avaliação sobre as habilidades de cada um, os interesses, como se postar, como se colocar diante de uma vaga de emprego, como fazer um currículo, qual a importância disso tudo, né? Porque veja, nós não precisamos necessariamente sermos aquele que mais esteja projetado na cadeia profissional. Vamos dizer, né, um cargo de uma empresa, o presidente da empresa ganha X, ele é presidente da empresa. Em países também ditos desenvolvidos,
existe uma menor desigualdade, né? Veja, não é só rico, não é um país rico, é um país desenvolvido. Existe uma menor desigualdade de renda, né? Onde o presidente da empresa não ganha mais que 4 vezes que o rapaz ou a pessoa da limpeza. Então, assim, por quê? Porque existem vários benefícios sociais que atendem à dignidade do sujeito, né? Então, ele tem uma série de coisas, e isso não é discurso de país comunista, não. Nós estamos falando do Canadá, da Finlândia, né? De países da Dinamarca. Nós estamos falando de países que estão numa ascensão e numa qualidade de vida para todos. Então é importante que a gente possa pensar que todas as profissões são importantes, né? Então existe uma valorização dessa profissão. Infelizmente no Brasil acaba se buscando muito a profissão a partir do valor financeiro e o retorno que vai dar. Porque todo mundo quer uma independência financeira. E não há nenhum erro, não há nenhum pecado nisso. Agora é fundamental que ao mesmo tempo que você busque uma condição financeira bacana, você tenha também algo que realize você como pessoa. Então, por exemplo, nós fazemos aí uma avaliação psicológica com alguém, né, um sujeito, e ele identifica que ele tem aí essa capacidade para a saúde, né, e que ele pode ser um enfermeiro, um médico, biomédico, enfim. E ele começa a estudar pensando nisso. Até porque hoje o ensino médio ele está um pouquinho mais próximo de alguns elementos que a gente encontra, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você chega no ensino médio, você já se direciona para disciplinas, para matérias, como a gente chama, que estão mais relacionadas para um segmento de curso, né? Por exemplo, o cara que quer trabalhar com medicina, ele vai ver biologia, né? Ele vai ver química, ele vai ver coisas mais afins. Isso é importante que aconteça, mas infelizmente no Brasil nós temos que olhar um pouquinho de tudo. Isso também não é tão ruim assim, porque nos dá subsídio, nos dá uma base para algumas coisas importantes. Então veja, infelizmente no Brasil também, o ensino superior, né, hoje, ele tem uma evasão escolar. O que é evasão escolar? São pessoas que desistem da escola, né? Alguns já devem ter ouvido falar da evasão do ensino fundamental e médio. Mas também tem evasão no ensino superior. E o ensino superior, por incrível que pareça, ele tem uma evasão de 25%. O que significa isso? 1 a cada 4 estudantes do ensino superior desistem do curso. E desistem, muitas vezes, porque não era aquilo que queriam. Não tiveram ideia do que era o curso. Então veja a importância da orientação profissional nesse caso. A gente pode estar descobrindo coisas que nos abrem a mente, nos abrem a atenção, nos abrem o interesse, e a gente pode estar buscando um ensino para alcançar esse objetivo. Agora, se você não tem ideia do que quer, e você acaba escolhendo uma coisa por motivos diversos, por indicação de um amigo, por insistência do pai, por alguém que diz que ganha mais, porque é o futuro, enfim, seja lá o que for, isso pode ser um caminho bastante dificultoso e perigoso. Primeiro, que você talvez desista do que você está fazendo porque não está gostando. Segundo, porque se você não desistir e você continuar, talvez você sofra muito ao fazê-lo, né? Acaba fazendo com muito esforço, com muita dificuldade. Então a importância da gente trabalhar com esse tipo de ferramenta me parece fundamental, né? Então, assim, infelizmente no Brasil não é uma coisa democratizada como deveria ser, né? Algumas pessoas lutam por isso, né? E eu acho que é importante que a gente possa batalhar para perceber pontos a serem melhorados, né? Então, assim, se você tem alguma intenção de partir para o mercado de trabalho, saiba que ele é mais difícil se você não tem um contexto de função identitária com esse trabalho. Porque é bem diferente você precisar trabalhar e ir trabalhar, por exemplo, de padeiro ou auxiliar de padaria, porque precisa, mas você não gosta.
Em compensação, tem alguém que gostaria muito de trabalhar com isso, mas não entendeu ainda qual é a sua habilidade. E de repente, fazendo isso, ele pode fazer um curso técnico, se tornar padeiro e ser muito feliz, abrir uma própria padaria, seja lá o que for que ele vá fazer, né? Então, veja que é importante que nós saibamos quem nós somos. E a nossa identidade está muito vinculada com aquilo que fazemos. Nós não somos o que consumimos. Veja, infelizmente, dentro desse contexto da identidade social, tem uma coisa que a gente pode falar que é a idealização. A idealização tem a ver com aquilo que o mundo dita como ideal para uma felicidade. E eu costumo dizer o seguinte, para que vocês tenham uma ideia, que a vida ela é bem mais complexa e mais verdadeira do que nos vendem às vezes. Num comercial de televisão que possui um tempo de 30 segundos, nós podemos ver diversos tipos de comerciais vendendo um produto. Eu vou citar 3 aqui para vocês. Primeiro de um carro bonito, veloz, e ali aparece um sujeito bem arrumado, arrojado, bem sucedido, cabelo bem penteado, enfim. É uma coisa espetacular aquele cenário em que ele está dirigindo numa certa velocidade. Então, aquela pessoa que acaba assistindo esse comercial fica desejando ter aquele carro e ser aquela pessoa, né? Para que eu seja sucedido, bem sucedido, para que eu seja uma pessoa arrojada, elegante, atraente, eu tenho que ter um carro tal. Aí tem um segundo comercial, que é o comercial de perfume. Então aparece uma mulher assim, com um vestido esvoaçante e um perfume, e por onde ela passa, os homens viram o rosto encantados, porque o perfume eleva a atração de sensualidade, de interesse dos homens em relação àquela mulher. E o terceiro comercial, que é um clichê, né? Você imagina uma pessoa, algumas pessoas, uma família em volta de uma mesa, com torradinhas, bolo, pão, café, suco e a margarina. A margarina que todos sorriem porque ela expressa um momento de felicidade. Veja, não é que haja mentira nisso, né? Porque todos querem ser felizes. O que na verdade há é um recorte do momento que a gente pode considerar como feliz. Por quê? Porque o comercial tem 30 segundos. Mas em quanto tempo ele foi feito? Ele não foi feito certamente em 30 segundos. Ele deve ter sido feito em 2 semanas. 1 semana, pelo menos. Alguns dias. Então veja, no caso do carro, está se fazendo a cena, não ficou bem feita, faz de novo, o cabelo voou um pouquinho, tem que arrumar o cabelo, a camisa está um pouco larga, tem que botar uma fita crepe, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, refaz, faz de novo. Enfim, a vida não é como esse comercial de 30 segundos, que a gente olha e deseja que ela aconteça. Ela não vai acontecer. A vida é como a produção do comercial de 30 segundos, né? Então, assim, é o bastidor do comercial. É aquilo que o fio que foi colocado para gravar, para tirar, A verdade, ela está por detrás de uma construção. Então a gente tem que pensar isso, né? A gente pode pensar isso, que a vida é uma construção. O mesmo se dá por uma ideia mais simples que a gente pode ter, como um livro, por exemplo. Se eu der um livro para um de vocês, um livro simples, que não seja teórico, um livro interessante, e aí eu pergunto, quanto tempo você leria a primeira página do livro? Aí você me diz, 5 minutos. Aí eu pergunto, quanto tempo o escritor levou para escrever esse livro? Com certeza não foi em 5 minutos. Quando muito foi em 30, 1 hora, 2. E mesmo assim, existe o risco dele ter voltado nessa página várias vezes para refazer algum ponto. O que significa que a vida é como esse momento de escrita do livro. Veja, você não é médico da noite para o dia, você faz uma faculdade de 6 anos em tempo integral.
Você faz uma especialização depois, uma residência, que é de mais 2 anos, que é a residência médica, né, de clínica. Depois você vai fazer alguma especialidade, gastro, nefro, enfim, você vai acabar fazendo alguma outra especialidade. Isso então percorreram-se 10 anos. E aí olha-se para aquela pessoa, pô, mas o cara é médico, o cara é legal. O cara estudou 10 anos. 10 anos, teve muita dificuldade, muita noite sem dormir. Mas a questão não é ser médico. A questão é atuar numa área em que você tenha identidade. E esta é a palavra que eu gostaria de convidar vocês a observarem. Nós não somos uma coisa só. Como eu disse, a nossa identidade social ela é ampla. Então, por isso, né, eu convido vocês a repensarem essa questão de uma construção de vida a partir da possibilidade da orientação profissional, né? Existem alguns grupos que desenvolvem esse trabalho, universidades. Eu mesmo me disponho a fazer esse trabalho de modo voluntário em algumas unidades, né? Algumas unidades voltadas para adolescentes, desde de cursinho, enfim, e grupos particulares, né? E eu acho que isso é importante. Acho que é importante que se pense sobre isso, de que nós podemos ter uma identidade e pensar o que é que nós desejamos para a nossa vida, né? Porque, na verdade, todo mundo quer independência, todo mundo quer a liberdade. Mas liberdade não é liberalidade. Liberalidade é fazer tudo de qualquer jeito. E isso não dá certo. Liberdade prescinde, exige responsabilidade, compromisso com o que se faz. Então, se a gente tem uma ideia, a gente busca construir um planejamento para botar em prática essa ideia, né? Algumas coisas são muito fáceis na vida, né? Nós podemos pensar que nós vivemos numa sociedade de consumo, uma sociedade em que você é o que você consome. Mas se você não tem dinheiro para consumir, quem você é? Ninguém? Isso não pode, isso não está certo. Nós somos mais do que isso. Nós somos desejo. E desejo que eu falo aqui não é desejo erótico nem amoroso. É desejo de vontade. Nós somos vontade. Todos temos uma vontade e um desejo a realizar. E eu faço esse convite para que você faça uma reflexão, faça uma ideia, procure buscar uma ideia do que significa ter vontade e se realizar a partir disso. Tenho certeza que, de algum modo, você vai encontrar, se não disponibilizado na unidade, que muito provavelmente possa acontecer, e você vai encontrar em algum momento, em algum lugar, algo que possa lhe ampliar a sua perspectiva. E isso é fundamental, né? Porque a vida não é tão instantânea quanto parece. Não basta ter o celular tal para ser o cara antenado e o cara da moda. É muito mais do que isso, né? Costuma-se dizer, por exemplo, outro dia eu assisti um músico falando o seguinte: hoje em dia tem muita gente querendo ser reconhecida e pouca gente querendo ter o que dizer. Veja, quando você faz uma coisa por gosto, que você faz bem feito, você acaba sendo bem sucedido. E você pode observar que algumas coisas elas vão na busca de agradar, né? Então, assim, as pessoas querem reconhecimento. Todo mundo quer reconhecimento. Mas acontece que um reconhecimento sem base, sem consistência, ele morre em seguida. Você pode... Eu pergunto se você se lembra de uma música bacana que você ouvia muito há 5 anos atrás. Talvez você nem se lembre como ela é. Fez sucesso. Mas hoje, quem é que faz sucesso hoje? Então essa questão de sucesso é muito relativa. O mais importante é você fazer sucesso com você, né? E vencer na vida não está relacionada com ser o melhor que os outros. Não existe isso. Ninguém é melhor que ninguém. Você pode ocupar uma posição privilegiada, você pode ter alcançado algum objetivo, mas isso serve para você.
não para que o outro se sinta menor. Então a gente pode buscar, e a gente pode lutar, e a gente pode vencer. Mas nós somos vencedores quando vencemos a nós mesmos. Tá legal, pessoal? Grande abraço, viu?